Hoje é terça-feira, 20 de maio, e tá começando agora mais um giro de notícias direto do mundo alvinegro. Depois de um merecido dia de descanso, o elenco do Botafogo volta aos trabalhos no Espaço Lonier, se preparando para mais um compromisso importante. O técnico Renato Paiva tem a missão de montar uma equipe para encarar o Capital pela Copa do Brasil. O jogo acontece na próxima quinta-feira em Brasília, no estádio Mané Garrincha, e o Fogão chega com uma vantagem confortável de 4 gols. Mas mesmo enfrentando um adversário limitado tecnicamente, o respeito precisa existir. Ao mesmo tempo, é a oportunidade perfeita para fazer aquela rotação no elenco e dar descanso aos jogadores mais desgastados. Renato Paiva comentou sobre isso, reforçando a importância de manter o foco apesar da vantagem no placar. Ele deixou claro que o Botafogo vai entrar em campo buscando a vitória e não apenas segurando o resultado. A ideia é poupar sim, mas com responsabilidade. A maratona de jogos tem cobrado caro e o treinador precisa equilibrar o desgaste físico com a competitividade da equipe. Jogadores como Gregório e Marlon Freitas já mostram sinais de cansaço, assim como Jair, que vem atuando em praticamente todas as partidas com intensidade máxima. E aí entra a importância de saber usar o elenco e rodar o grupo, especialmente com um duelo decisivo pela frente contra a Universidade de Chile pela Libertadores. A expectativa é que muitos nomes importantes fiquem no Rio de Janeiro, fazendo trabalho de recuperação física. O Igor Jesus, por exemplo, é um que não deveria nem viajar para Brasília. É hora de dar descanso para o camisa 99, porque terça que vem tem um confronto de vida ou morte na Libertadores. E o Botafogo precisa estar inteiro. A mesma lógica vale para Jair e até mesmo para o jovem zagueiro Davi Ricardo, que saiu mais cedo do clássico contra o Flamengo e ainda é dúvida. Para essa semana, se foi lesão ou só um cansaço muscular, vamos saber em breve. Com isso surgem as possibilidades de uma escalação alternativa para o jogo contra o Capital. No gol, tudo indica que John deve ser preservado e o Léo Link ganha uma chance como titular. Na lateral direita, Matheus Ponte é o favorito para começar. Na zaga, pode pintar uma formação com Serafim e Danilo Barbosa, dando segurança e rodagem pro setor. Do lado esquerdo, Marçal deve assumir, já que Alex Telles e Cuiabano vêm de uma sequência puxada de jogos e precisam de um respiro. No meio-campo, Newton pode pintar como primeiro volante, formando dupla com Alan, que precisa continuar ganhando minutos para entrar de vez no ritmo. Seria uma oportunidade de ouro para testar essa combinação. E aí vem o nome que está na boca da torcida, Santi Rodrigues. O uruguaio pode enfim começar uma partida desde o início e mostrar seu valor. Num jogo com menos pressão num grande estádio, é o cenário perfeito para o camisa 10 começar a brilhar. Ele pode atuar como meia pela esquerda, com Cauã Lindstrom mais centralizado e Nathan Fernandes aberto pela direita. Na frente, Juan Cruz ou Elias Manuel são as opções. Eu iria de Juan Cruz no primeiro tempo, deixando o Elias como arma para o segundo tempo, dependendo de como o jogo se desenvolver. Outra alternativa interessante seria adiantar Santi Rodrigues para a função de armador central e colocar Jefinho aberto na esquerda. Seria um quarteto ofensivo leve técnico com boa capacidade de movimentação? A questão é encontrar o melhor equilíbrio entre descanso e desempenho. São jogadores que precisam de minutagem, precisam ganhar confiança. E esse jogo oferece o cenário ideal para isso. Além disso, é uma chance do Renato Paiva observar alternativas reais para o restante da temporada, testando atletas em diferentes funções e avaliando como eles se comportam em campo. A grande missão do Botafogo nesta semana é usar bem o tempo. Coisa rara no calendário brasileiro. Mas agora o time vai ter dias preciosos para recuperar os titulares e também treinar com mais intensidade. E isso é fundamental para o estilo de jogo do Renato Paiva. O modelo posicional que ele tenta implementar exige muito entendimento coletivo, movimentação coordenada, compactação e treino. Muito treino. E essa é a semana ideal para isso acontecer. O torcedor pode esperar um Botafogo ainda mais afinado, ainda mais bem preparado nos próximos desafios. A sequência recente de bons jogos deu moral, deu confiança, e agora é manter a pegada. O jogo contra o Capital pode não ser o mais glamuroso, mas ele é estratégico. Ele precisa ser usado para preservar, observar, testar e, claro, vencer. Porque
Todo jogo é importante, toda partida conta. E o foco total está em chegar com força máxima na terça-feira que vem no Newton Santos, quando o Botafogo recebe a Universidade Chile, valendo vaga nas oitavas de final da Libertadores. Com fé, com trabalho e com o elenco mais inteiro, esse confronto pode marcar um novo capítulo na temporada do Glorioso. A expectativa é que alguns reforços importantes também estejam de volta nesse jogo decisivo. Nomes como Cheche Savarino, Arthur e talvez até Matheus Martins estão em processo de recuperação e podem pintar entre os relacionados. Isso seria fundamental para dar ainda mais opções ao treinador. O torcedor alvinegro sabe da importância desse momento. A classificação na Libertadores pode embalar o time de vez. E mais do que nunca, é hora de torcer, apoiar e acreditar. Foco total nos treinamentos dessa semana, nas decisões de Renato Paiva e na atuação do time reserva que vai a campo contra o Capital. E claro, olhos atentos no desempenho de Santi Rodrigues. Porque se ele engrenar, pode virar uma das principais peças desse elenco. O Botafogo precisa de um camisa 10 que pense o jogo, que decida, que desequilibre, e o uruguaio tem todas as condições para assumir esse protagonismo. Tá chegando a hora dele, e quando a gente fala que chegou a hora do Santi Rodrigues é porque realmente esse é o tipo de jogo que pode mudar o rumo de um atleta dentro do clube. Ele já entrou em algumas partidas, mostrou lampejos de talento, movimentação inteligente, passe refinado, mas ainda não teve aquele jogo onde pudesse ser o protagonista, pegar a bola, ditar o ritmo, chamar a responsabilidade. E contra um adversário que provavelmente vai jogar mais fechado, sem tanta força ofensiva, é a chance perfeita para ele aparecer, se movimentar entre as linhas, organizar o time e mostrar que pode ser sim o dono da camisa 10. O torcedor está esperançoso, a comissão técnica acredita no potencial e agora tudo depende dele mesmo. Além do Santi, esse jogo contra o Capital também pode ser um termômetro importante para outros jogadores que estão buscando espaço. O caso do próprio Alan, que depois de um tempo parado por lesão voltou e precisa de minutos. Tem qualidade, tem experiência, mas precisa de ritmo para competir em alto nível. Uma boa atuação nessa quinta-feira pode colocá-lo definitivamente na briga por uma vaga entre os titulares. O mesmo vale para Newton, que ainda está ganhando rodagem no profissional, mas tem se mostrado uma peça interessante, principalmente na marcação e no primeiro passe. Juntos, eles podem formar uma dupla de volantes interessante, com equilíbrio entre força física e saída de bola. E o setor ofensivo reserva também tem muita gente com fome de jogo. O Juan Cruz é um que chegou como reforço, mas ainda não engrenou. Tem mobilidade, finaliza bem, mas precisa de um jogo como esse para balançar as redes, ganhar confiança e mostrar serviço. O Elias Manuel, outro nome que briga por espaço, também pode aproveitar essa chance. E aí entra a importância da comissão técnica em fazer uma rotação inteligente. Dá para começar com um e colocar o outro no segundo tempo, testar variações, ver como o time se comporta com cada perfil de atacante. O jogo contra o Capital pode não ser decisivo em termos de classificação, mas é decisivo para esses atletas que precisam mostrar que merecem mais minutos no restante da temporada. Na defesa, o Serafim é mais um que pode se destacar. Zagueiro jovem bom, no jogo aéreo seguro, nas antecipações ele ainda não teve tantas oportunidades, mas sempre que entrou foi bem. Jogar ao lado de um volante experiente como Danilo Barbosa pode ajudá-lo a se soltar, mas ter mais tranquilidade para sair jogando. É fundamental que esses garotos sintam que têm a confiança da comissão e que, se entregarem dentro de campo, vão ser recompensados com novas chances. Outro ponto importante é a lateral esquerda. Com Alex Telles e Cuiabano sendo constantemente exigidos, o Marçal aparece como uma opção experiente e segura para esse jogo. Ele pode ser o equilíbrio entre segurar o setor defensivo e apoiar com qualidade no ataque, dando profundidade e cruzamentos perigosos. Renato Paiva tem falado sobre a importância de controlar a carga de trabalho dos atletas e essa rotação é mais do que necessária. E não dá para deixar de mencionar o Matheus Ponte. O lateral direito já mostrou que tem personalidade, que apoia bem e tem intensidade para marcar. Com a ausência dos titulares, ele vai ter uma nova oportunidade de mostrar que pode ser útil na rotação do elenco, especialmente em momentos decisivos da temporada, onde o desgaste físico aperta e qualquer jogador precisa estar pronto para entrar e resolver.
É nesse contexto que o torcedor precisa entender que mesmo com o favoritismo, mesmo com a vantagem no placar, esse jogo não é para relaxar, é para construir confiança, dar ritmo de jogo, testar formações e, claro, garantir a vitória para manter o embalo. Vencer com autoridade mesmo com um time alternativo é a mensagem que o Botafogo precisa mandar. Mostrar que tem elenco, que tem peças para rodar e que está se preparando da forma certa para o momento mais quente da temporada. Porque o que vem pela frente é pesado. A partida contra a Universidade de Chile vai definir o futuro do clube na Libertadores e, dependendo do resultado, pode também influenciar todo o segundo semestre. Avançar para as oitavas significa manter o calendário cheio, continuar na briga por um título internacional e, principalmente, manter o elenco motivado e acreditando no projeto do Renato Paiva. E para isso é essencial que os titulares cheguem descansados, mas também que os reservas estejam prontos caso sejam chamados. A gente sabe que no futebol não existe receita pronta. Às vezes o planejamento é perfeito, mas acontece uma lesão, uma expulsão, um imprevisto. Por isso é tão importante preparar todos os atletas, deixar todo mundo no mesmo nível de entendimento tático, de condicionamento físico e de confiança. E esse tipo de preparação passa por jogos como esse contra o Capital. Por isso não dá para menosprezar, não dá para entrar desligado achando que já tá resolvido. O recado do Renato Paiva foi claro, o Botafogo vai entrar para ganhar. E isso tem muito a ver com a identidade que ele tá tentando construir. Um time competitivo que respeita qualquer adversário, mas impõe seu estilo de jogo. Um time que não se acomoda com a vantagem, que vai para cima, que busca o controle da partida, com posse de bola, movimentação e intensidade. O jogo posicional exige isso. Cada atleta tem uma função bem definida, precisa ocupar o espaço certo, atacar com organização e defender com agressividade. E só se chega nesse nível com treino-repetição e, claro, oportunidades em campo. Não! Tem como evoluir só treinando? Precisa jogar, né? Precisa aplicar o que se treina. E essa é a hora. Outro aspecto que pode ser decisivo é o ambiente. O estádio Mané Garrincha é um palco imponente e mesmo que o público não seja tão grande, jogar ali dá uma sensação de jogo grande. É importante para esses jovens sentirem essa atmosfera, se acostumarem com a pressão, com a responsabilidade de vestir a camisa do Botafogo. Porque a temporada vai pedir isso deles. Vai ter jogo difícil fora de casa, vai ter decisão com o estádio cheio e eles precisam estar preparados emocionalmente também. Esse é o processo de fortalecimento de um elenco. É assim que se constrói um grupo vencedor, com jogadores prontos para entrar em qualquer momento, com confiança, sabendo o que fazer. E esse trabalho ele está sendo bem conduzido, a gente vê um Botafogo mais consistente, mais seguro dentro de campo. E tudo começa com planejamento, com coerência, com respeito ao momento de cada jogador. Agora é torcer para que esse jogo seja mais um passo nesse processo de evolução. Que o Santi Rodrigues tenha uma grande atuação e mostre que pode ser o maestro do time. Que os garotos da base brilhem, que os reforços ganhem confiança. E acima de tudo que o Botafogo saia de campo com uma boa vitória sem sustos e com os principais jogadores prontos para a decisão da próxima semana. É hora de olhar para frente, de pensar grande. O torcedor alvinegro tem motivos para acreditar. O time vem evoluindo, as peças começam a se encaixar e o trabalho do Renato Paiva vai tomando forma. Ainda tem muita coisa pela frente, mas os sinais são positivos. Agora é manter a pegada, fazer bem o dever de casa, usar com inteligência cada jogo do calendário e chegar forte para as decisões. Porque se tem uma coisa que o torcedor do Botafogo aprendeu nos últimos tempos, é que nada vem fácil. Cada vitória tem que ser construída com suor, com raça, com planejamento. E é exatamente isso que o time tem mostrado. Agora com o elenco sendo bem gerido, com os titulares descansando, os reservas sendo valorizados e os jovens ganhando espaço, o caminho está sendo pavimentado. O desafio contra o Capital é só mais um degrau nessa caminhada. Mais um degrau importante. Um jogo onde muita coisa pode mudar, onde novos protagonistas podem surgir, onde o Botafogo pode mostrar que além de um time titular forte, também tem um elenco preparado para encarar qualquer desafio. E se tudo sair como planejado, o torcedor pode sonhar assim com voos mais altos? Porque esse time tem mostrado que com trabalho e foco dá para chegar longe. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte.
Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o RJ Sport News. Nos bastidores do futebol brasileiro e internacional, um rumor agita o mercado de transferências e negócios esportivos. Nasser Al-Khelaifi, presidente e dono do Paris Saint-Germain, PSG, estaria interessado em realizar uma investida no futebol brasileiro com uma proposta formal ao Botafogo SAF. Segundo fontes próximas ao clube carioca, a negociação pode representar uma mudança radical no cenário do futebol nacional, com a possibilidade da venda do Botafogo pelo atual controlador John Textor. O Botafogo, que desde que se tornou um clube empresa com o formato SAF, Sociedade Anônima do Futebol, vem atraindo investidores internacionais devido à sua tradição, base de torcedores e potencial de crescimento dentro e fora das quatro linhas. John Textor, empresário ligado ao mercado esportivo global e à frente do clube, tem demonstrado interesse em buscar parcerias e investidores que possam elevar o clube a novos patamares financeiros e competitivos. A chegada de Nasser Al-Khelaifi ao radar do Botafogo indica um movimento estratégico que pode alinhar interesses e projetar uma nova fase para o clube. Nasser Al-Khelaifi é conhecido por sua habilidade nos negócios esportivos, além de ser uma figura influente no cenário europeu. Comandando o PSG, ele foi fundamental para a transformação do clube francês em uma potência mundial, investindo pesado em contratações e marketing. A sua possível proposta ao Botafogo não seria apenas uma questão financeira, mas uma tentativa de ampliar a influência do grupo ligado ao PSG no futebol sul-americano. Um mercado com enorme potencial e cada vez mais valorizado internacionalmente. A venda do Botafogo SAF para um grupo estrangeiro como o liderado por Al-Khelaifi poderia trazer benefícios significativos para o clube. A injeção de capital, aliada à experiência em gestão e marketing esportivo, poderia transformar a estrutura administrativa e esportiva do clube, permitindo contratações mais robustas, modernização das instalações e maior projeção internacional. Além disso, essa movimentação reforçaria a tendência crescente de clubes brasileiros abrirem espaço para investidores globais, buscando profissionalização e sustentabilidade financeira. Por outro lado, a negociação ainda está em estágio inicial e muitas questões precisam ser avaliadas. A direção do Botafogo, liderada por John Textor, precisa considerar não apenas o valor da proposta, mas também os interesses esportivos, a identidade do clube e o impacto para a torcida. A venda do controle do clube representa um passo significativo e as decisões tomadas agora terão reflexos duradouros no futuro do Botafogo. A expectativa é que nos próximos dias haja um posicionamento oficial sobre o andamento das conversas e se a proposta do PSG será aceita ou não. Em resumo, o interesse de Nasser Al-Khelaifi pelo Botafogo SAF revela como o futebol global está cada vez mais conectado, com investidores europeus olhando para o Brasil em busca de oportunidades estratégicas. Para o Botafogo, essa movimentação pode significar uma nova era, com maior profissionalização e possibilidades financeiras ampliadas. Contudo, a negociação ainda está no campo dos rumores e o desfecho dependerá da avaliação criteriosa dos envolvidos, que terão que equilibrar o lado financeiro com a paixão e a história que o clube carrega. O futebol brasileiro, conhecido por sua rica tradição e torcida apaixonada, pode estar diante de uma transformação relevante, caso a proposta de Nasser Al-Khelaifi seja concretizada. Resta aguardar os próximos capítulos dessa história que promete movimentar o mercado esportivo e os corações alvinegros. Obrigado por assistir ao RJ Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.